Bom, meus irmãos, vamos começar a terceira aula de revisão. Eu quero saudar todos vocês. Revisão para a prova, tá certo? Eu pretendo ser o mais rápido possível e aí nesse vídeo fazer revisão de alguns assuntos. Bom, no último vídeo eu fiquei devendo mostrar a relação entre a primeira carta de Paulo aos Coríntios e a segunda carta. Eu estava falando de contexto literário, eu falei sobre contexto histórico, contexto literário e contexto imediato. Disse, inclusive fiz a seguinte observação, é assunto de prova. Quem tem a última palavra sobre o sentido do termo no texto é o contexto imediato. Contexto imediato é aquela porção mais próxima do texto que lança luz no texto, tá? Então, os versículos anteriores e posteriores, às vezes o capítulo anterior, às vezes o capítulo posterior, aquelas informações ali em torno do ambiente textual que lança luz sobre o sentido do texto. Mas eu falei que o contexto literário por exemplo, o contexto literário de uma carta é ela própria, carta, né? Toda carta, enfim. Então, quando você vai considerando a forma como o argumento vai se desenvolvendo ao longo de uma carta, isso também é contexto literário. Agora, quando você analisa determinados aspectos que se relacionam à forma como um autor argumenta, isso também está inserido em contexto literário. Por exemplo, aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 6, capítulo 6, verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual. Nesse texto, Douglas Stuart e Gordon Fee, eles argumentam que não tem relação com casamento, que historicamente, quando alguém pergunta se um cristão pode casar com uma pessoa não cristã, que isso é um jugo desigual, e eles estão se contrapondo, mostrando que o contexto imediato, que é quem tem a última palavra, não aponta que Paulo esteja tratando aqui sobre casamento. Eu concordo com eles, que o contexto imediato vai dar conta de que Paulo está tratando de relacionamento no sentido amplo. Mas discordo na medida em que eu não creio que seja possível fechar a porta para o casamento. Ora, se as relações, de um modo geral, entre um crente e um ímpio é considerada jogo desigual, por que o casamento fugiria a essa regra? Então eu percebo aqui um princípio, depois nós vamos falar sobre isso, princípio normativo. O princípio aqui é que essa relação, o justo tem uma série de valores e o ímpio não tem esses mesmos valores, então portanto se desequilibra a relação. É isso que Paulo está falando. Mas veja como Paulo argumenta na primeira carta. E nesse sentido eu preciso chamar a atenção. Não estou dizendo que a primeira carta é contexto para a segunda. Mas quem escreve a segunda escreve também a primeira. Então, portanto, a estratégia de argumentação, algumas estratégias retóricas, elas vão estar presentes tanto na primeira carta como na segunda. E até mesmo em outras cartas. Então, quer dizer, quando eu falo de contexto literário, eu estou falando também disso. Perceba, olhe aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Paulo diz que a relação entre uma mulher crente e um homem não crente, ou de um homem crente e uma mulher não crente, quando o não crente decide ir embora e o crente fica resistindo, ele diz que isso pode se transformar numa servidão, numa escravidão. Agora note a semelhança, digamos assim, a semelhança do ponto de vista da argumentação aqui. Na segunda carta, capítulo 6, verso 14, ele diz: não vos prendais a um jugo desigual. Quem está preso a um jugo desigual está o quê? Em servidão. A expressão prendais aqui se parece muito com a expressão servidão que ele utiliza anteriormente. E no capítulo 7, verso 15 da primeira carta, o contexto imediato diz que ele está tratando sobre casamento. Então, portanto, eu acredito que aqui eu já apresentei elementos suficientes para justificar a razão pela qual a gente entende que jugo desigual cabe também a questão do relacionamento conjugal. Beleza? Dito isso, vamos avançar.
Nós vamos avançar aqui na aula 3 e na aula 4 rapidamente para tentar dar conta, né? Nós vamos falar um pouco sobre a teologia exegética. Tem esse gráfico aqui, eu mostrei em sala de aula, e aqui a gente começa a relacionar a exegese com a teologia bíblica e com a teologia sistemática. Antes de avançar para a questão exegética, vamos dar uma olhada no contexto histórico. O contexto histórico prestigia autor, data, as pessoas a quem o texto é dirigido, o propósito da carta ou do livro, os temas, são aspectos sobre o qual a gente se debruça quando a gente vai avaliar o contexto histórico. Aspectos políticos, quando Paulo evoca a cidadania romana, está aqui, e uma série de outros textos. Militares, poderia rogar ao Pai e ele me enviaria 12 legiões de anjos, uma linguagem militar romana. Então a gente percebe aspectos econômicos, a gente vê lá dracma, denário, enfim. Quer dizer, a gente vê que um dos discípulos, posteriormente apóstolo, era também cobrador de imposto. Quer dizer, isso aqui se relaciona a aspectos políticos e econômicos, aspectos culturais. Lembra a questão do véu em Corinto? Aspectos culturais, você vai encontrar a mulher varrendo a casa procurando a dracma. A dracma está relacionada, é uma moeda, mas também está relacionada à questão cultural. A mulher perdeu uma dracma. O casamento, o cortejo nupcial, lá, a parábola das 10 virgens, tem questões culturais muito fortes, o casamento dos judeus e por aí vai. Então, veja que o contexto histórico é importante para a gente compreender o texto, não é? Bom, contexto imediato é o nosso ponto aqui, mas antes eu vou falar um pouco sobre textos paralelos. Eu falei isso em aula. Texto paralelo é aquele texto que corre paralelo à Bíblia, que ajuda a gente a compreender a forma como as pessoas escreviam naquela época, não é? Quer dizer, por exemplo, o livro de Jó fala sobre o Leviatã. Na presença dele até a tristeza salta de prazer. Se a gente tivesse acesso ao período em que o autor bíblico escreveu esse texto, se tivéssemos acesso a textos paralelos, textos produzidos por outras pessoas, certamente encontraríamos alguém usando essa figura para expressar uma ideia, não é? Era uma figura mitológica que provavelmente era muito comum usá-la para expressar alguma ideia específica. Então, é isso. Aqui, se você olhar esse pedacinho de texto, você vai ver que no período intertestamentário, ali entre Malaquias e Mateus, se produziu muita literatura do gênero apocalíptico, digamos. Se a gente olhasse esses textos, nós veríamos que a forma de argumentar está muito parecida com aquelas figuras usadas no livro de Apocalipse por João. Então, quer dizer, os textos paralelos não é que eles nos ajudam a compreender e interpretar a Bíblia. Eles nos servem de parâmetro, isso é importante. Quer dizer, se eu olho lá pessoas contemporâneas a Lucas e a forma como Lucas argumenta, talvez eu vou encontrar nesses textos paralelos estratégias semelhantes, e aí eu chego à conclusão de que Lucas ele lançou mão da melhor estratégia, ou da estratégia Y, para argumentar quando ele escreve o Evangelho, que recebe seu nome, e o livro de Atos. Ficou claro isso? Texto paralelo a gente não vai dar muita atenção não na prova, mas contexto imediato sim. Contexto imediato é aquilo que lança luz ao texto. Contexto é aquilo que lança luz no texto. Contexto imediato é aquelas informações muito próximas do texto que lançam luz e geralmente lançam com muita nitidez. E eu disse desde a primeira aula de revisão que contexto imediato tem a última palavra. Quando você olha o contexto histórico, quando você olha o contexto literário e você olha o contexto imediato, se tiver uma divergência, a autoridade última, quem é maior, digamos assim, quem pode dizer, bater o martelo, colocar um ponto na questão é o contexto imediato, né? Eu dei o exemplo de carne no vídeo passado, né?
Geralmente Paulo, quando usa o termo carne, está falando de natureza caída, ponto. Mas lá em Corinto, quando ele fala que quem se deita com uma mulher torna-se uma carne com ela, carne ali não tem sentido de natureza caída. Carne ali não é o que lhe leva a cair, mas naquele caso específico, o resultado da queda. Então, portanto, a gente percebe que o contexto imediato ali está dando um depoimento importante. Qual é o depoimento que está sendo dado ali? Que a carne ali tem um outro sentido, tá certo? Então vamos avançar rapidamente aqui. Bom, então vamos analisar aqui contexto imediato. Pronto, já disse isso, então eu vou avaliar aqui o texto com vocês. Nós analisamos numa aula, fizemos o exegese de Romanos capítulo 7, verso 7 em diante. Paulo trata em todo esse texto sobre lei. Se você olhar, eu coloquei em negrito cada vez que aparece a palavra lei, ou pelo menos na maioria das vezes. Outra informação é que lei no original é nosmos. E toda vez que aparece a expressão lei é nosmos. Diferente daquela exegese que a gente fez do livro de Atos, quer dizer, quando aparecia línguas, que era o resultado da ação do Espírito Santo, Lucas, usava o termo glossais. Quando era um idioma humano, ele usava o termo dialetos. Quer dizer, essa análise já deixa a gente, como diria o outro, de cara para o gol, ou na cara do gol. Mas, isso é importante. Nesse caso aqui de Romanos 7, por isso eu chamei a atenção lá, que nem sempre uma análise do termo dá conta, uma boa exegese é feita apenas com a análise do termo. Porque aqui nesse caso você vai olhar, toda vez que aparecer lei é o mesmo termo. Mas o contexto imediato vai mostrar que muitas vezes a lei é tomada num sentido específico dentro do mesmo texto. Por exemplo, aqui, que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum. Essa lei é a lei de Moisés. Depois vem lei no versículo 8, no versículo 9, tudo lei de Moisés. Versículo 12, a lei é santa, lei de Moisés. Tá? Versículo 14, a lei é espiritual, lei de Moisés. Versículo 16, a lei que é boa, também a lei de Moisés, o Antigo Testamento. Não é? Aí ele começa aqui no versículo 21, acho então esta lei em mim. O termo é o mesmo, que quando quero fazer o bem não faço e o mal está comigo. Esta lei em mim. Qual é esta lei? O pecado que habita em mim. Essa lei aqui tem sentido de natureza caída. Paulo usa o termo lei aqui. Já em Gálatas ele usa o termo carne. Agora veja, por que ele usa a lei aqui? Porque os romanos é o povo das leis. O direito romano é estudado até hoje nos cursos de direito. Então, ao invés de carne, Paulo usa a lei. Quer dizer, isso fazia muito sentido para o destinatário original. Então, por isso que o texto não pode significar o que nunca significou. E também por isso que uma boa exegese é ir em busca do sentido original. Tá certo? Então, note. O contexto imediato mostra que Paulo está chamando de lei aqui aquilo que ele chama de carne em outro lugar. Ok? Isso é importante. Eu diria teologicamente que ele está tratando da natureza caída, mas a exegese a gente não pode levar as formulações teológicas, né? É o contrário, a gente tira da exegese e leva para a teologia, vocês vão ver isso. Eu vou falar sobre isso depois. Então vamos lá. Acha então essa lei em mim. Paulo está falando da carne, aí ele vai chamar isso de lei do pecado. Aqui, ó, versículo 23. Lei do pecado. Depois ele vai falar sobre a lei de Deus. Depois ele vai falar da lei do pecado de novo. Aí aqui em Romanos 8, ele fala sobre a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. E a conjunção aditiva, né? Quer dizer, então, ele está falando da lei do pecado e da lei da morte. A lei da morte é a lei de Moisés, é a mesma expressão que ele usa em outro momento, que a letra mata.
Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele está chamando de lei aqui uma força para além da nossa capacidade, da nossa vontade. Ele vai dizer, a vida do ser humano está presa na lei do pecado, ou seja, na carne, que é a inclinação para o mal, que é condenada pela lei de Moisés. Então o ser humano fica nessa dinâmica, preso, não pode escapar. Existe uma inclinação para o mal, e esse mal é condenado pela lei revelada por Deus. Então, portanto, ele está dizendo que a vida do ser humano fica presa a essa dinâmica até que uma lei maior do que todas elas, ele chama de lei do Espírito, ou seja, uma ação do Espírito por meio do Evangelho, nos livra dessa dinâmica. Uma boa exegese é isso que esse texto está tratando. Beleza? Então vamos avançar. Eu acho que ficou bom aqui até esse ponto para a terceira aula, não é? Mas eu vou avançar aqui um pouco. Estudos lexicais eu não preciso falar. Método indutivo de estudo foi uma coisa que eu falei. Uma boa exegese, é importante que a gente utilize o método indutivo, ou seja, a gente vá ao texto sem ajuda de comentários exegéticos e a gente tente fazer uma boa exegese, considerando contexto histórico, contexto literário e contexto imediato, né? A gente vai tentar tirar do texto as informações e só depois a gente compara com um comentário exegético para verificar se a exegese que a gente fez foi boa, se foi adequada, qual o nível que a gente está do ponto de vista da exegese, não é? Eu fui para o texto, comecei a analisar o texto, considerando contexto histórico imediato, contexto literário. Eu fui para o texto, e eu peguei lá versões, considerando aquela informação lá atrás das equivalências e tudo que eu coloquei até aqui. E aí eu cheguei a uma conclusão sobre o texto. Aí quando eu chegar nessa conclusão, eu comparo com o estudo exegético e verifico se eu estou no caminho certo ou não, se eu preciso corrigir a rota, não é? Se eu chegar a conclusões muito diferentes, provavelmente é porque eu preciso treinar um pouco mais. Eu falei sobre leituras, isso aqui é autoexplicativo, tem um slide para vocês, não é? Leitura elementar, leitura de inspeção, leitura analítica, leitura comparativa e por aí vai. Tudo isso é estratégia hermenêutica e é muito bom que a gente se aproprie dessas coisas, mas não é o nosso objeto aqui. Mapeamento do livro, nós temos aqui formas de mapeamento, exemplos, isso está nos slides que eu coloquei no grupo, não é? Essa forma de mapeamento está no livro Espiral Hermenêutica e também no livro Entendes Tu Que Lês também, tá? Bom, e por fim aqui, doutrina, quer dizer, a gente precisa estar atento para interpretar adequadamente, para detectar o que seja doutrina, não é? Quer dizer, como é que eu identifico uma declaração doutrinária num texto, em especial num texto narrativo? Como é que eu vou exaurir de um texto as declarações doutrinárias? Por exemplo, quando Paulo disse que a mulher deve colocar o véu, a maioria dos cristãos entendem aquilo como sendo uma afirmação, um mandamento, digamos, cultural, circunstancial e temporário, não é? A gente não entende aquilo como supracultural, a gente não entende aquilo como alguma coisa que diz respeito aos cristãos de todas as épocas, de todos os lugares. Então é importante que aprendamos a identificar a doutrina no texto. Geralmente a dificuldade da gente está aqui, com relação à experiência cristã e à prática cristã. Porque o que é teologia cristã? Que Deus é um só, ética cristã é não matarás, tudo isso a gente sabe que é doutrina e a gente consegue identificar com muita facilidade. É no livro de Atos, são nos evangelhos, a nossa maior dificuldade de detectar as doutrinas ali. O que é doutrinário, que não é doutrinário, não é? Aqui eu falo sobre nível primário, nível secundário, as declarações que são proposições explícitas, elas estão postas em nível primário. Por exemplo, que nós devemos batizar, isso está em nível primário, né? A forma de batismo
de acordo com Douglas Stuart e Gordon Fee, é secundário. Se por aspersão, se por imersão. Eu acredito que não é secundário a forma do batismo. Acredito que tem que ser por imersão. A nossa escola defende isso e isso está vinculado à nossa tradição. Mas, de fato, é preciso reconhecer que não tem o mesmo peso. Uma coisa é o mandamento, ide por todo mundo e batizar, quer dizer, aquele que pregar o evangelho, aquele que crer e for batizado será salvo. Batizar em nome do, nós devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São mandamentos claros. Isso é uma ordenança clara à comunidade cristã. Agora, a forma, embora a meu ver não seja uma coisa tão secundária como está colocando Gordon Fee e Douglas Stuart, eu preciso reconhecer que não tem o mesmo peso. Então, portanto, ele estabelece declarações primárias, são proposições explícitas, e tem aquilo que a gente compreende em nível secundário. O Senhor mandou batizar e as farturas exemplos de batismo por imersão. Então, portanto, eu compreendo que via de regra devo batizar por imersão. Nesse sentido, você perceba que a nossa seria uma compreensão lógica da declaração primária, em nível primário. Batizem. Como? Vou olhar os exemplos e percebo que na maioria dos casos, se não todos os casos, o batismo se deu por imersão. Então, portanto, eu vou cumprir esse mandamento a partir do espelho que eu tenho nas Escrituras, né? A partir do que as Escrituras apontam. Mas ele deixa claro que uma coisa é o mandamento, outra coisa é a forma. Embora, a meu ver, a forma também esteja clara, ninguém pode questionar que elas têm pesos diferentes. Eu não posso chegar para um irmão presbiteriano e dizer que o fato deles serem batizados por aspersão, eles não têm salvação, ou coisa do gênero, ou coisa do tipo, entendeu? Ok? Então vamos lá. A palavra de Deus é inspirada, é algo primário. Como é essa inspiração? Ela é verbal e plenária, é uma inspiração de ideias, secundário. Ele está demonstrando a partir desse exemplo que o secundário não é necessariamente menos importante, mas é secundário. Quer dizer, que a palavra de Deus é inspirada, pouca gente discute. Muita gente discute qual a forma dessa inspiração, a natureza exata dessa inspiração. Nós acreditamos que é verbal e plenária, não é só uma inspiração de ideias, mas o Senhor garantiu que tudo que está escrito fosse escrito dessa forma, sem anular as características individuais dos autores, e isso já está no plano eterno e original do Senhor, que a Bíblia contemplasse essas características. Portanto, ele escolheu também quem ia escrever e usou a habilidade que o sujeito tinha dentro de um propósito maior. Nós cremos nisso, mas de fato temos que concordar que uma coisa é a inspiração, outra coisa é a natureza dessa inspiração. Bom, vamos lá. Cadê, meu Deus? Certo. Então, a narrativa, não é? Quer dizer, narrativa a gente tem as questões que são postas em nível primário e as que são postas em nível secundário. E geralmente em narrativa a gente só forma a doutrina a partir daquilo que é posto em nível primário. Por exemplo, os diáconos. Veja que depois de constituídos diáconos, isso vai se repetir nas igrejas. No entanto, a forma como aconteceu lá em Atos, eleição dos diáconos, isso não se repete. Então note que numa narrativa você tem um elemento principal e você tem os elementos subjacentes, secundários, que cooperam no propósito de você demonstrar aquilo que é principal. O que é principal na narrativa de como surgiram os diáconos? Que esse serviço na igreja surgiu. Aqueles detalhes ali, eles não necessariamente devem ser transformados em doutrina, porque se fosse assim, o diaconato só teria validade se fosse eleição, como foi no primeiro caso, aqueles 7.
me perdoem. Então aqueles primeiros diáconos eles foram eleitos, mas depois você vai ver que os diáconos eles são ordenados. A própria Bíblia já mostra que o diaconato foi mantido, mas aquela forma ela não foi preservada, porque em narrativa a gente atenta para o propósito da narrativa. Geralmente o propósito daquilo que está sendo narrado é aquilo que vai se transformar em declaração doutrinária. Então eu vou narrar aqui como surgiu o serviço do diaconato. Então a partir desse momento eu entendo que o diaconato é um serviço sagrado que surgiu no ambiente apostólico e portanto ele deve fazer parte. Toda igreja pode efetivamente adotar o serviço diaconal, ou melhor, deve adotar o serviço diaconal, para que a igreja tenha aqueles que ministram a palavra, aqueles que se dedicam ao ministério da palavra e da oração, como disse o apóstolo, e aqueles que servem do ponto de vista da estrutura, viabilizando, digamos, a igreja local, não é? Aquele que cuida da mesa, aquele que serve, aquele que cuida para que as coisas estejam no seu devido lugar e para que o ministério da palavra, o ministério da exposição da palavra de Deus, ele aconteça da melhor forma possível. Então note, embora a gente consiga pegar a intenção da narrativa e transformar em doutrina, a gente não pode pegar cada aspecto dessa narrativa e tentar transformar em doutrina, porque aí seria um equívoco, tá certo? Deixa eu tentar passar. Cadê? É isso. Então eu acho que eu consegui, porque todas essas telas que eu passei aqui, elas estão fortalecendo a argumentação anterior. Então eu vou ter que gravar um quarto vídeo. Esse é o terceiro vídeo da terceira aula. E acredito que a gente deu conta de uma série de informações pertinentes à hermenêutica e que serão valiosos para a prova, tá certo? Deus em Cristo abençoe vocês. Bom, eu só tenho a dizer o seguinte, que a gente precisa tomar muito cuidado numa narrativa, numa parábola, numa experiência, como a gente vai identificar o que é doutrinário e o que é apenas elemento ali que constitui, digamos, elemento que fortalece a argumentação, ou que, digamos assim, servem de elementos que constituem a narrativa, mas o propósito do autor é demonstrar um determinado fato. A gente precisa ter essa capacidade de perceber. O diaconato é importante ali. Tem uma série de elementos que não se repetem, mas o serviço diaconal ele está presente em todas as igrejas. E você vai ver Paulo ordenando que seja estabelecido presbíteros e diáconos de igreja em igreja. O ministério o serviço e o ministério da palavra. Cada igreja. Então aquele modelo de ato se repete, mas não aqueles aspectos secundários, ok? Então é isso. Você não pode pegar, por exemplo, uma parábola e querer transformar todos os elementos daquela parábola em doutrina. Muitas vezes há elementos numa parábola, sobretudo aquilo que está tentando ser demonstrado por meio da parábola, que pode ser tomado como doutrina, em especial quando a gente percebe que há um padrão nessa direção. Mas a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, aquele relato que também pode ser tomado como parábola do rico e Lázaro. Quer dizer, você considerar que Abraão está interagindo com mortos que morreram sem Cristo e com mortos que morreram em Cristo, e que eles estão se vendo, quem está de um lado está vendo quem está do outro, e tentando interagir, é muito complicado. Agora, eu posso dizer com toda segurança que aquela parábola queria demonstrar, ou aquele relato para alguns,
queria demonstrar a severidade da consequência das nossas decisões, não é? Falar sobre o rigor do juízo de Deus, sobre a necessidade de uma vida com Deus, não é? E que o homem colhe na eternidade aquilo que planta aqui. Esse é o propósito ali da parábola, não é? É o propósito. Então isso você pode perceber que essa verdade se repete como um padrão no Novo Testamento. Então, portanto, aí eu encontro a doutrina e não aqueles elementos secundários ali que estão postos ali exatamente para fortalecer o objetivo central de contar aquilo, né? Eu estou contando isso porque eu tenho o objetivo de demonstrar que o que você planta aqui você colhe na eternidade. Então, portanto, tome cuidado. Isso é a razão de ser da história, digamos, da parábola. É a razão de ser. Então, daí eu posso digamos, identificar uma doutrina, sobretudo porque esse padrão se repete no Novo Testamento, assim, com muita nitidez. Perfeito? Deus abençoe. Eu acredito que essa aula ela foi extensa e eu vou gravar a quarta, não tem jeito. Tento falar o quanto menos, mas o assunto é empolgante e também resumir é muito complexo. Mas Deus abençoe todos vocês ricamente, em nome do Senhor Jesus.